Olá, irmãos e irmãs. É com muito prazer que estamos novamente no programa Estudo Bíblico que acontece às quintas-feiras. Eu sou Alessandro, membro consagrado desta comunidade Frater Querigma, e convido a vocês para nós entendermos um pouco mais sobre a Sagrada Escritura. Iniciamos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumina. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Só pegar uma leitura aqui. Então, irmãos, sejam bem-vindos. Na aula anterior, se você não assistiu à aula anterior, é importante que você assista à aula anterior. E nós falamos sobre a revelação divina, que também, entre outros, também é um tema importante para entendermos o que é a Sagrada Escritura e como beber melhor dessa fonte. Então, vimos que Deus fala ao homem, que Deus se revela ao homem. Existe um conhecimento que só se dá por parte de Deus. Se Deus não revelar, nós nunca saberemos. Então, e Deus quis se revelar ao homem desde a criação do mundo. O nosso próprio ser é revelação de Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós vimos também, irmãos, que essa revelação de Deus, ela tem uma pedagogia. Ela se dá por etapas. Deus não se revela de uma vez só. Deus se revela aos poucos na história humana, principalmente ali no Antigo Testamento, na história do povo escolhido, o povo judeu. Deus vai se revelando. Essa revelação de Deus, ela tem o centro e o ápice na encarnação do Verbo. Ou seja, o Verbo encarnado, Jesus Cristo encarnado, nascido da Virgem Maria, é o ápice e o centro de toda a revelação. Deus quis, através de toda a Sagrada Escritura, Antigo e Novo Testamento, nos comunicar o Cristo. O Cristo, que é a palavra viva. Podemos até, para entender melhor, dizer que nós temos a Sagrada Escritura, é a palavra de Deus escrita, a Sagrada Tradição, que é a palavra de Deus transmitida oralmente na vida da igreja, e a palavra viva, que é o próprio Jesus Cristo, que é o que quer nos comunicar a palavra de Deus. Então, Deus, em Cristo, Ele disse tudo que nós precisaríamos ouvir. Mesmo Cristo sendo o ápice, o centro de toda a revelação, essa revelação de Deus, ela não termina com a missão de Cristo. Então, Jesus, Ele deu a missão dos apóstolos de transmitir esta revelação. Uma ordem, Deus ordenou os apóstolos que pregassem o Evangelho a toda a criatura. Pregassem o Evangelho a toda a criatura até os confins do mundo. Mas disse também que viria sobre eles o Espírito Santo e que o Espírito Santo os lembraria de tudo o que foi dito e os ensinaria novas coisas. Os ensinaria novas coisas. Então, a revelação divina, ela termina com a morte do último apóstolo, João.
ali termina a revelação de Deus para os nossos tempos. Tudo que Deus queria dizer, né, para os nossos tempos foi dito até a morte do último apóstolo. Pois bem, agora entramos num tema, né, que chama-se inspiração bíblica. Toda a palavra de Deus escrita, a Sagrada Escritura, inteirinha, é inspirada por Deus. É inspirada por Deus. Muitas pessoas podem questionar, né, como a Sagrada Escritura pode ser a palavra de Deus se ela foi escrita por homens. E é justamente o tema da inspiração bíblica que nos ajuda a entender a respeito disso, a respeito desse assunto. Eu queria começar aqui com alguns textos bíblicos, para fundamentar o nosso estudo. Então, o primeiro deles, vou pegar aqui, está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 21. Versículo 16 a 21. Antes de mais nada, sabei isto, que nenhuma profecia da Escritura resulta de uma interpretação particular, pois que a profecia jamais veio por vontade humana, mas os homens, impelidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Essa parte, irmãos. Os homens impelidos, a gente pode trocar a palavra até por inspirados, pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Os profetas do Antigo Testamento, irmãos, né, o próprio Jesus, segundo o Pedro, né, o apóstolo Pedro, aqui na sua segunda carta, ele diz que o que eles falavam porque eram impelidos pelo Espírito Santo. E o Novo Testamento, né? Pois bem, irmãos, o mesmo Espírito que falava pelos profetas é o Espírito que foi derramado sobre a igreja em Pentecostes. Esse Espírito Santo foi derramado sobre a igreja em Pentecostes de maneira extraordinária, principalmente sobre os apóstolos. Nós temos este livro maravilhoso na Bíblia que chama-se Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Pois bem, então toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, são inspirados por Deus. Outro texto que nós temos aqui está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Com efeito, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, convencer, corrigir e formar na justiça, para que o homem de Deus seja completo e bem preparado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 a 17. Com efeito, toda a Escritura é inspirada por Deus. E veja bem também, eu vou pegar um outro texto bíblico, né? Agora é o próprio Jesus, em Mateus, capítulo 22, versículo 23. Versículo 23. Não é isso, peraí. Versículo 41. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: que pensais sobre o Cristo? De quem ele é filho? E eles responderam: de Davi. Olha só. E Jesus replicou: como então, movido pelo Espírito, Davi o chama de Senhor quando diz: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, Jesus, para justificar que era filho de Deus, e não somente descendente de Davi, né, não somente de uma linhagem humana, ele cita, né, o Salmo 109,
se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Isso, ele cita o Salmo 109, mas ele diz aqui, ó, ele replicou, Jesus replicou, como então, ele está falando sobre Davi, tá? Jesus está se referindo a Davi, sobre o Salmo 109, está falando, como então, movido pelo Espírito, ele está falando que Davi, quando escreveu o Salmo, estava movido pelo Espírito, o Espírito Santo. O próprio Jesus cita um salmo, Salmo 109, e ele diz que Davi, né, no contexto aqui do versículo, ele diz que Davi, movido pelo Espírito Santo, né, e aí ele cita o salmo literalmente como está. Ele cita um versículo do Salmo 109. Então, irmãos, a inspiração, homens movidos pelo Espírito Santo, escreveram, né, o que nós temos hoje na Sagrada Escritura. Esses homens que escreveram, responsável por escrever cada livro da Bíblia, porque a Bíblia é uma coleção de vários livros diferentes, escritos por pessoas diferentes, esses autores humanos, eles são chamados de hagiógrafos, Então, cada livro, alguns livros da Bíblia são escritos pelo mesmo autor, por exemplo, Paulo, né, que escreveu várias cartas, né, mas a maioria deles foram escritos por pessoas diferentes. Então, cada um deles recebeu o carisma da inspiração bíblica. A inspiração bíblica é algo muito particular entre o autor sagrado, o hagiógrafo, e Deus. A inspiração está na pessoa que escreveu naquele momento, na pessoa que escreveu. O que não se pode considerar como inspiração bíblica. Inspiração bíblica não é nem de perto um ditado. Não é porque não é dessa maneira que o Espírito Santo age. O Espírito Santo, ele age, né, de diversas maneiras dentro da igreja. Ele pode até citar uma palavra realmente, né, como um ditado, mas isso não é inspiração bíblica. O carisma da inspiração bíblica, ele leva em consideração que toda a personalidade do autor e todo o conhecimento prévio que ele tem, Deus se usa de tudo o que há no autor sagrado, no hagiógrafo. Então, Deus não fala ao ouvido do hagiógrafo Deus não falou ao ouvido do hagiógrafo e ele foi escrevendo o texto bíblico. Não é assim que aconteceu, não é assim que acontece. Então, Deus preserva toda a faculdade mental, né? Deus preserva toda a inteligência do autor. Tá? Ele permite que o homem participe conscientemente da redação do texto bíblico. O Espírito age sutilmente sobre o autor bíblico. Isso é inspiração bíblica, ou até a nossa tentativa de explicar o que é inspiração bíblica, porque é algo muito misterioso. É mais fácil dizer o que não é inspiração bíblica. Por exemplo, o autor ele não entra em êxtase. Ele está plenamente consciente na hora que escreve o texto bíblico. Talvez ele não sabia que isso viraria, né, que hoje faria parte da Sagrada Escritura, por exemplo. Então, irmãos, outra maneira de nós entendermos o que é inspiração bíblica, e essa, né, realmente a gente nos leva a um entendimento muito bom do que seja a inspiração bíblica, é a própria encarnação de Jesus Cristo. A própria encarnação de Jesus Cristo. Para entendermos que o texto foi escrito por um humano, mas que é palavra de Deus, nós temos que olhar para a encarnação do Verbo. Porque Jesus, né, o Verbo divino se fez carne,
Jesus, ele se fez homem igual a todos nós. Porém, irmãos, ele não deixou de ser Deus. Isso é um dogma de fé. Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Inclusive ressuscita, ainda com este corpo que ele assumiu, e sobe aos céus com este corpo. Ele sobe aos céus com o corpo que ele assumiu. Com o corpo que ele assumiu na terra. Depois da ressurreição, Jesus mostra chagas para Tomé. Então Jesus, ele se encarna a palavra viva, ele se encarna e se torna a palavra viva de Deus para nós. Então, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Diante disso, nós olhamos para a palavra. A palavra de Deus escrita, a Sagrada Escritura, foi escrita por homens. O pensamento de Deus foi colocado em palavras humanas, porém, ele não deixa de ser palavra de Deus. Então, temos que fazer essa relação entre a encarnação do Verbo e a inspiração bíblica. A palavra de Deus se torna uma palavra humana, mas não deixa de ser palavra de Deus. Portanto, Deus é autor da Sagrada Escritura, a Igreja nos afirma, mas os autores humanos também são autores da Sagrada Escritura, porque Deus assim o quis. Deus leva em consideração todas as características de cada pessoa que escreveu cada texto bíblico que nós temos hoje. Que escreveu cada livro bíblico que nós temos dentro da Sagrada Escritura hoje. Deus leva em consideração, Deus preserva toda a característica daquela pessoa, toda a sua cultura, toda a sua visão de mundo, talvez toda a sua simplicidade. Então, é o pensamento de Deus humanizado e da forma do autor. Da forma do autor. Por exemplo, se Deus me chamar a falar sobre um assunto dentro da igreja, qualquer assunto, e mesmo que eu esteja ali movido pelo Espírito Santo, e nós devemos estar para falar as coisas da igreja, movido pelo Espírito Santo, sobre qualquer assunto, eu vou falar de determinada maneira. Eu vou usar exemplos da minha vida cotidiana. Eu vou usar exemplos da minha vida, da minha cultura brasileira. E se Deus em outro canto do mundo, em qualquer canto do mundo, inspirar o mesmo tema, uma pregação, em outra pessoa, sobre o mesmo tema, a pessoa com certeza vai explicar, ela vai fazer a sua pregação ou a sua formação, e ela vai usar palavras diferentes da que eu usei, exemplos diferentes do que eu usei, mas para falar a mesma mensagem de Deus. Isso nos ajuda a entender um pouco a respeito da inspiração bíblica, porque nós temos diversos autores e cada um tem uma característica dentro do texto bíblico. Então, por exemplo, citei isso de uma outra pessoa em outro canto do mundo com uma linguagem diferente. As palavras que essa pessoa vai usar vão ser completamente diferentes da minha, até porque tem palavras que nem existem em outra língua. Por exemplo, tem palavras em grego que nem existe uma palavra correspondente em português. Tem palavras em português que não tem uma palavra correspondente em inglês. O português é muito mais rico em palavras. Às vezes você não tem uma palavra correspondente. Então é preciso também tomar cuidado com as traduções
bíblicas. Buscar sempre uma tradução mais segura. É muito importante, né, pegando esse gancho, os rodapés são muito importantes. O rodapé muitas vezes nos dá um conceito melhor do que está na tradução. Ele nos ajuda a entender o conceito exato daquela leitura, porque às vezes em português não tem, a palavra em português ela não significa a mesma coisa do que a palavra inspirada no texto original. Porque veja bem, Deus quando inspira o autor sagrado, ele leva em consideração toda a característica do autor, inclusive a sua linguagem. Veja bem, então, que para um estudo bíblico, nós devemos considerar, nós não podemos, deixar isso de lado, nós devemos considerar todo o contexto, toda a cultura, toda a característica do autor humano, para nós chegarmos ao conceito, aquilo que Deus quis transmitir através dele. O bom estudo bíblico depende disso. Então, irmãos, muita coisa, realmente, né, parece ser muita coisa para a gente começar um estudo bíblico, mas a gente pode ir indo aos poucos, né? A internet, ela pode ser hoje ela pode ser um grande instrumento para nós. Por exemplo, pela internet você consegue pesquisar algumas coisas sobre cultura judaica, a respeito do vinho, por exemplo. Na época, né, de Jesus, né, e também no Antigo Testamento, antes de Jesus, nós não tínhamos ainda água potável. Nós não tínhamos água potável. Então a água, mesmo que seja natural, ela poderia estar contaminada, mesmo que você tivesse uma fonte de água natural, ela poderia estar contaminada, né, por alguma bactéria. E o vinho, ele era usado para a purificação da água. Então, eles para beber água, né, eles colocavam um pouco de vinho dentro da água, porque o vinho contém álcool, né, para purificar a água. Então, veja a simbologia do vinho, que nós vemos tantas vezes na Sagrada Escritura, né? O sangue, irmãos, ele tem, na cultura judaica também, ele tem muito significado, muito mais significado, né, do que nós temos na língua portuguesa. Então, devemos, só de levar em consideração essas coisas, a gente consegue fazer um melhor estudo bíblico. Outra coisa que a gente deve considerar, com certeza, é aquela que transmite, né, e isso a gente vai cansar de falar, aquela que foi responsável por transmitir a palavra, né, para todos os homens, que é a igreja. Nós devemos sempre considerar os ensinamentos da igreja, para que a gente não chegue, né, num conceito errado a respeito da palavra escrita, da Sagrada Escrituras. Nós temos bons padres que estudaram grego, estudaram hebraico, nós temos bons livros, né, de bons hagiógrafos também, que nos ajudam a entender alguns textos bíblicos da maneira que Deus inspirou, da maneira que o autor bíblico, né, quis expressar. Muitas vezes, né, nós podemos chegar numa conclusão a respeito de um texto que é totalmente diferente daquilo que o autor bíblico quis expressar, né? Isso é uma traição da Sagrada Escritura. Então, se houve uma inspiração, e se essa inspiração leva em conta toda a bagagem do autor, nós devemos, no mínimo, procurar conhecer um pouco. Algumas Bíblias, por exemplo, a quinta edição da Bíblia da CNBB, ela tem uma introdução antes de todo o livro da Bíblia. A Bíblia da CNBB, a quinta edição, ela tem uma boa tradução e ela tem também essa introdução. É importante ler a introdução.
É importante porque ela nos traz para o contexto correto. É importante também, irmãos, ler não só versículos da Bíblia, mas pegar livros inteiros da Bíblia para nós lermos, para entendermos o contexto. Então, temos algumas Bíblias de estudo, né? A Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia de estudo, ela tem também muito rodapé, muita explicação no rodapé, né? Então, feito por pessoas confiáveis mesmo, dentro da Igreja Católica. A Bíblia do Peregrino, eu acho que tem mais rodapé, né, do que... o espaço, né, dela nas páginas, né, às vezes o rodapé é maior do que o texto lá, do que o texto citado na Sagrada Escritura. Então, aqui tem mais conteúdo de estudo, para mim, a Bíblia do Peregrino. E eu não lembro o nome do padre agora, mas vocês podem pesquisar lá. O padre que faz o rodapé da Bíblia do Peregrino é um padre super competente, um exegeta super competente, né? Um estudioso da palavra de Deus dessa maneira, né? Que buscava, inclusive ele tem até também um dicionário de hebraico, né? De hebraico e português. Ele produziu, né? Isso está à venda, né? A gente pode achar na internet. E aí um outro dia, num outro momento, eu posso trazer aqui exatamente, né, alguns livros também sobre o autor. Outra coisa, irmãos, que nós devemos olhar é para a ação do Espírito Santo na igreja. Né? Para entendermos toda essa diferença entre um autor e outro, nós podemos olhar para a ação do Espírito Santo dentro da igreja, que ela é muitas vezes diversa. A gente chama de diversidade na unidade. Podemos ver que na igreja nós temos muitas vocações e todas diferentes uma das outras. Os franciscanos, os dominicanos, os beneditinos e, no entanto, né, nós temos também diversos carismas, né, nos diz São Paulo que diversos são os carismas, mas um só é o Espírito. Essa é uma característica do Espírito. Ele age diferentemente em cada pessoa, mas um só é o Espírito, agindo em todos. Né? Isso é a diversidade na unidade. Podemos ver que no Antigo Testamento o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. Né? E Sansão, por exemplo, recebia uma força do Espírito, uma força física. Aí a gente pode ver isso no livro de Juízes, capítulo 13. A força física que Sansão recebia para proteger o povo, aquilo era necessário para a época. Não que o Espírito Santo vá fazer isso, né, sobre todas as situações, mas isso era necessário para aquela situação. Na visão de Ezequiel, o Espírito é aquele que vivifica os ossos ressecados. Na visão de Ezequiel, ele clama o Espírito Santo sobre ossos ressecados e os ossos voltam, né? Eles começam a crescer carne novamente sobre aqueles ossos e as pessoas voltam à vida. Os ossos ressecados. O Espírito Santo também podemos ver em Pentecostes que ele vem como vento impetuoso, né? Ele é como um barulho de vento impetuoso, e ele sopra sobre os apóstolos como línguas de fogo, sobre não só sobre os apóstolos, mas sobre cada um ali que estava no cenáculo, inclusive a Virgem Maria. Então, o Espírito Santo, ele age de diversas maneiras. Ele é único, mas ele age de diversas maneiras. Também na Sagrada Escritura, nós temos diversidade de autores bíblicos, diversidade de gêneros bíblicos. O Salmo, Cântico dos Cânticos, os Salmos, eles são praticamente uma poesia, né? Analogicamente falando, porque a poesia, né, no tempo
no tempo, né, e no espaço, né, no tempo lá dos judeus, né, e aonde eles viviam, não é a mesma poesia que nós temos hoje. A gente fala por analogia. Então, mas podemos considerar que o Cântico dos Cânticos e os Salmos, por exemplo, tem um gênero literário próprio. Cada livro, né, o livro nós temos diversos gêneros literários dentro da Sagrada Escritura. O Apocalipse é um gênero específico, é o gênero apocalíptico, é uma maneira de falar diferente, também inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Então, irmãos, outra coisa que nós devemos considerar em tudo isso: a Sagrada Escritura tem a intenção de nos revelar verdades de fé. Então muitos vão achar que na Sagrada Escritura contém erros, porque eles procuram na Sagrada Escritura verdades científicas, por exemplo. O livro de Josué, Josué ele pede para Deus parar o sol. Muitos cientistas, por exemplo, se apegam a esse episódio para dizer que a Bíblia, ela sim é passível de erro. Então ela não pode ser palavra de Deus. Quando você pensa na inspiração bíblica, que Deus levou em consideração toda a bagagem do autor, isso cai por terra. Porque Josué não sabia que o sol é estático e é a terra que gira. Josué não tinha esse conhecimento. E Deus nos revela as coisas que nós não somos capazes de saber. A ciência, por exemplo, foi capaz de descobrir que o sol é estático e a terra é quem gira. Então isso não é um erro bíblico, isso não é um erro da Bíblia. Isso não é um erro da Bíblia, porque ela não tem a intenção de trazer verdades científicas, apenas verdades de fé. Apenas verdades de fé. Então, Deus leva em consideração todo o conhecimento do autor. Josué não sabia que não era o sol, não sabia que o sol era estático e a terra se movia. Ele não tinha esse conhecimento. No entanto, Deus quis usá-lo. E hoje em dia, por exemplo, nós usamos o termo pôr do sol e nascer do sol. E nós já sabemos que o sol não se move. É uma linguagem popular. É uma linguagem popular que nós usamos. Temos a intenção de transmitir o erro às pessoas quando nós dissemos isso? Não. É uma linguagem visual, é o que nós vemos. O pôr do sol e o nascer do sol. Mas a ciência diz que é a terra que gira e não o sol. O sol fica parado. No entanto, é uma maneira de dizer que nós já estamos acostumados e que não leva ninguém ao erro. Portanto, o tema da inspiração bíblica é importantíssimo para defendermos que a Sagrada Escritura é palavra de Deus e enquanto nos traz verdades de fé, ela não erra. Saber que o Sol gira em torno da Terra ou ao contrário, que é ao contrário, o Sol não gira, mas independente disso, se ele gira em torno da Terra, ou se a Terra gira em torno dele, ou se a Terra gira em torno de si própria, não muda nada no fato para o conhecimento, para a minha salvação. Não é um conhecimento que vai fazer eu ser salvo, deixar de ser salvo ou ser salvo. Não faz diferença. A Bíblia quer nos transmitir verdades de fé para que nós cheguemos à salvação.
esse foi o programa de hoje, meus irmãos, e estaremos juntos no próximo programa. Que Deus abençoe. Amém.